Eu nunca fui homem de me assustar fácil. 63 anos vividos no meio do mato, no coração do Amazonas, ensinam a gente a ficar quieto quando o bicho aparece, a não correr quando o rio sobe, a não gritar quando a tempestade vem. A floresta não tem paciência com fraco, e eu aprendi isso desde menino, quando meu pai me botou para pescar sozinho num igarapé cheio de cobra e disse que eu só voltava quando tivesse pescado pelo menos 3. Aprendi. Voltei com 5. Meu nome é Raimundo Ferreira das Neves, mas todo mundo aqui na comunidade do Lago do Arari me chama de seu Raimundo, ou só Mundão, dependendo de quem está falando. Sou dono de um sítio de boa extensão às margens do rio Juruá, no interior do Amazonas, num lugar onde a cidade mais próxima fica a quase 2 horas de barco a motor quando o rio está cheio, e mais de 3 quando ele baixa e os bancos de areia começam a aparecer. Aqui não tem asfalto, não tem farmácia, não tem banco. Tem floresta, tem rio, tem o cheiro de terra molhada que entra pela janela toda manhã, e tem a vida que a gente foi construindo com as próprias mãos, tijolo por tijolo, roça por roça, dia por dia. Crio gado, planto mandioca, faço farinha. Tenho um pequeno viveiro de peixe que fui construindo nos últimos anos, e é ele que me dá o dinheiro mais certo, porque farinha, o preço cai demais na época da colheita, e gado é incerto demais. A vida aqui é dura, mas é minha, sempre foi minha. Fui casado com Dulce por quase 30 anos. Ela era uma mulher de fibra, quieta, mas com uma determinação que alumiava qualquer ambiente. Quando ela se foi, há 6 anos, levou junto uma parte da casa que eu nunca mais consegui preencher. Os 2 filhos que tivemos, Marcos, de 32 anos, e Tiago, de 28, foram embora para Manaus assim que ficaram moços. Marcos trabalha numa empresa de logística, Tiago ainda está tentando se achar. Eles ligam uma vez ou outra, mandam mensagem no celular quando a bateria do meu aparelho velho não está morta e aparecem aqui no sítio umas 2 vezes por ano, se tanto. A vida puxou eles para a cidade e eu não tenho raiva disso, só saudade, então fui ficando sozinho. Os trabalhadores que me ajudam, o cachorro velho chamado Turco que dorme na soleira da porta, e o silêncio enorme dessa floresta que, à noite, não é silêncio nenhum, porque a mata tem barulho próprio, um barulho que a gente aprende a escutar e a entender com o tempo. Naquele dia, eu tinha saído mais cedo que o normal. Era uma segunda-feira de setembro, com o céu ainda roxo de madrugada e a névoa do rio grudada nas folhas, como se a floresta estivesse respirando. Setembro no Amazonas é época de seca. O rio começa a baixar, a terra firme aparece nas margens e os animais andam mais perto do sítio porque os igarapés interiores secam e eles precisam se aproximar do Rio Grande para beber água. Eu sabia disso. Mas naquele dia eu fui assim mesmo, de canoa, sozinho, checar umas armadilhas de pesca que tinha colocado no braço do rio da tarde anterior. Entrei pela mata estreita que acompanha a margem, abrindo caminho com o facão, o barulho das folhas molhadas estalando embaixo dos meus pés. Turco não tinha vindo comigo dessa vez. Tinha ficado no sítio com João, um dos meus trabalhadores, homem de 45 anos, magro, calado e leal como poucos. João era o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito sem precisar que ninguém peça 2 vezes, mas que também não abria a boca mais do que o necessário. Trabalhava comigo há quase 8 anos. Eu estava a uns 20 minutos de caminhada dentro da mata quando ouvi um barulho diferente. Não era o barulho da floresta, aquele murmúrio constante de inseto e pássaro e vento nas folhas. Era um barulho humano. Um choro abafado, sufocado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse mais se segurar. Parei no mesmo instante. Fiquei quieto, como meu pai tinha me ensinado. Escutei, o choro veio de novo. À esquerda, mais adentro da mata, onde as árvores ficavam mais fechadas, e a luz do amanhecer mal passava entre os galhos. Fui devagar, o facão na mão, pisando com cuidado. E foi então que eu vi,
encostada no tronco de uma seringueira enorme, com os joelhos dobrados no peito e os braços abraçando as próprias pernas, havia uma mulher jovem, descalça, com um vestido simples que estava rasgado na barra e sujo de lama até a cintura. O cabelo, escuro e comprido, estava todo emaranhado de folha e graveto. O rosto dela estava arranhado em 2 ou 3 lugares, as marcas finas e avermelhadas de galho que roça a pele quando a gente anda pela mata sem ver. Ela estava tremendo, não de frio, porque setembro é quente mesmo de manhã. Ela estava tremendo de medo. Quando ela me viu, abriu os olhos com um susto que quase me parou o coração. Por um segundo, ela se encolheu ainda mais contra o tronco, como se fosse tentar fugir. Mas as pernas não obedeceram. Ela ficou ali, me olhando com uma expressão que eu não sei explicar direito. Era uma mistura de alívio e pavor ao mesmo tempo, como se ela não soubesse ainda se eu era uma ameaça ou uma salvação. Ei, calma, eu não vou te machucar, não. Eu disse devagar, do mesmo jeito que a gente fala com um animal assustado. Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Só mais lágrima. Eu dei um passo, depois outro. Me agachei a uns 3 metros dela, botei o facão no chão de lado, bem visível, para ela ver que eu estava desarmando. Ela olhou para o facão, depois para mim, e os ombros dela baixaram um pouquinho. Você está perdida? Perguntei. Ela balançou a cabeça que sim. Tem quanto tempo você está aqui na mata? Ela tentou falar. A voz saiu rouca, quebrada. Desde ontem à tarde, uma noite inteira na mata fechada do Amazonas. Sozinha, sem sapato, sem nada, eu olhei para ela com um peso diferente no peito. Sabia o que aquilo significava. Aqui na floresta, uma noite inteira sem proteção, sem fogo, sem conhecimento do terreno. Era coisa que fazia qualquer um dobrar. E ela tinha sobrevivido. Como você chegou aqui? Perguntei. Antes que ela pudesse responder, um barulho grave e surdo cortou o ar. Um barulho que eu conhecia muito bem, conhecia desde criança. Um barulho que fazia o pelo do braço arrepiar mesmo em quem já tinha ouvido dezenas de vezes. Um ronco. Baixo, vibrando no chão, vindo de trás das árvores à direita. Eu me levantei devagar, muito devagar. A mulher me olhava com os olhos arregalados, paralisada. Virei a cabeça com cuidado. A menos de 15 metros, parada entre 2 troncos, estava uma onça pintada, grande, com os olhos amarelos fixos em nós dois, a cauda balançando lenta de um lado para o outro, aquele balanço que não é de calma, é de avaliação. O focinho dela farejou o ar 1 vez, 2 vezes. Meu coração bateu forte, mas minha cabeça ficou fria. É assim que precisa ser. Eu sabia que correr era o pior que a gente podia fazer. Sabia que gritar era quase tão ruim. A onça ainda não tinha decidido o que fazer, e enquanto ela não decidia, eu precisava ser mais calmo do que ela. Peguei o facão do chão bem devagar, sem movimento brusco nenhum. A onça não se moveu. Só continuou olhando. A mulher atrás de mim estava segurando o choro com uma força que eu quase conseguia sentir no ar. Ela sabia que não podia fazer barulho. O instinto disse isso a ela. Ou ela era mais corajosa do que parecia. Com a mão esquerda, sem virar as costas para o animal, eu gesticulei para ela devagar, apontando para o lado, indicando que ela precisava se levantar e se mover junto comigo, no mesmo ritmo. Ela entendeu. Devagarzinho, tremendo, ela foi se erguendo pelo tronco da seringueira até ficar de pé. A onça bufou 1 vez, deu um passo na nossa direção. Eu bati o facão com força num galho seco que estava no chão do meu lado. O estalo foi alto, seco, e ao mesmo tempo eu gritei de dentro do peito. Um grito grave e firme, como meu pai tinha me ensinado que se faz. A onça recuou 2 passos, o corpo todo se contraindo. Ficou nos olhando por mais uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois sumiu na mata. A mulher desabou. Literalmente, as pernas cederam e ela escorregou pelo tronco até o chão, as mãos no rosto, chorando sem tentar esconder mais.
Eu fiquei de pé, de costas para ela, os olhos vasculhando a mata por mais uns 2 minutos, o coração ainda acelerado, o facão firme na mão. Quando tive certeza de que o animal tinha ido embora, me virei. Ela estava no chão, o rosto coberto pelas mãos, os ombros sacudindo. Uma jovem que eu estimei ter uns 20 e poucos anos, talvez 28, talvez 30. Com uma beleza simples, sem enfeite, do tipo que aparece mais quando a pessoa está no limite, porque aí a gente vê só o que é real. Me agachei na frente dela e esperei. Depois de um tempo, ela abaixou as mãos e me olhou. Obrigada, ela disse, a voz ainda trêmula, mas firme. De nada, respondi. Mas agora você vai me contar de onde você veio, como você chegou aqui e o que você está fazendo sozinha na minha mata no meio do Amazonas. Ela respirou fundo e, antes de responder, passou os olhos pelo mato ao redor, como se ainda não acreditasse que estava viva. O barco virou. Ela disse, por fim. Eu vim do Tefé. Estava num barco regional com outras pessoas. Ontem à tarde teve uma tempestade e o barco encalhou num banco de areia perto da margem. Eu caí na água, consegui nadar até a beira, mas quando subi na margem não tinha mais ninguém, só floresta. Fiquei andando, tentando achar gente, até que escureceu e parei com medo de me perder mais ainda. Eu ouvi tudo com atenção. A história fazia sentido. Setembro era a época em que as tempestades da tarde eram traiçoeiras no rio. E barco regional encalhando em banco de areia era coisa que acontecia mais do que devia. Como é seu nome? Perguntei. Viviane, ela disse. Viviane Cardoso, tenho 30 anos. Seu Raimundo, eu disse levantando e estendendo a mão para ela. 63 anos. Esse mato aqui é meu. Ela pegou minha mão e se levantou, as pernas ainda bambas, mas o rosto já com uma expressão diferente. Menos pavor, mais determinação. Foi a primeira vez que eu notei isso nela. Mesmo no limite, ela tinha uma espinha. Eu a levei pelo caminho de volta até a canoa, abrindo a mata na frente, ela me seguindo de perto. A névoa do rio estava se desfazendo com o sol que começava a subir, e o juruá apareceu na nossa frente com aquela cor de café com leite da época de seca, largo e lento. No caminho, ela não falou muito. Só observava tudo ao redor com um olhar que era diferente de turista, diferente de quem olha para a floresta com curiosidade de fora. Era um olhar de quem estava tentando entender onde tinha parado. Quando chegamos ao sítio, João estava na beira do rio consertando uma rede. Ele levantou os olhos, viu a mulher e ficou me olhando com aquela cara de quem tem uma pergunta, mas não vai fazer. Achou ela perdida na mata. Eu disse, antes que ele perguntasse qualquer coisa, prepara uma comida. João assentiu e foi embora sem uma palavra. Eu levei Viviane até a varanda da casa, que era coberta de palha de açaí e tinha uma rede velha esticada num canto. Trouxe uma cuia de água e um pedaço de pão de queijo que tinha sobrado do café da manhã. Ela comeu com uma fome que deixava claro que não tinha colocado nada no estômago desde o dia anterior, talvez antes. Enquanto ela comia, eu fui até o rádio no interior da casa. Aqui no interior do Amazonas, o rádio de comunicação ainda é mais confiável do que celular na maioria dos lugares. Tentei acionar o pessoal do porto mais próximo, um vilarejo chamado Boca do Lago, a uns 40 minutos de barco rio abaixo, para avisar que tinha encontrado uma sobrevivente do acidente do barco regional. Depois de uns 10 minutos tentando, consegui falar com o seu Benedito, que tomava conta da única venda do vilarejo e era o ponto de comunicação daquelas bandas. Seu Benedito confirmou. O barco regional tinha encalhado na tarde anterior durante uma tempestade. Os outros passageiros tinham sido resgatados por pescadores da região ainda naquela noite e levados para o vilarejo. Mas uma passageira estava desaparecida. Eles tinham mandado gente procurar na margem sem encontrar nada. Desliguei o rádio e voltei para a varanda. Viviane tinha terminado de comer e estava sentada na beira da varanda, olhando para o rio.
os pés descalços na madeira velha. Os arranhões no rosto já tinham parado de sangrar, mas ficaram marcados, finos, como traços de lápis vermelho na pele morena. "O pessoal tá te procurando", eu disse. "Todo mundo que estava no barco tá bem. Você foi a única que se perdeu." Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Quando abriu, não era alívio o que eu vi. Era uma coisa mais complicada do que alívio. "Posso ficar aqui até conseguirem me buscar?" Ela perguntou. "Claro." Respondi. Ela assentiu, olhou para o rio de novo e ficou quieta por um tempo longo. Eu fui fazer minhas coisas. Tinha trabalho esperando, como sempre. Mas ao longo daquele dia, enquanto eu checava o viveiro de peixe, enquanto eu ajudava João a consertar uma cerca que tinha caído, eu me peguei pensando naquele olhar dela. Aquele olhar quando eu disse que todo mundo estava bem. Aquele olhar que não era de alívio, era de quem estava carregando alguma coisa que o resgate do barco não ia resolver. À noite, sentados na mesa de madeira bruta da cozinha, com um prato de pirarucu assado na frente e o barulho da floresta lá fora, Viviane finalmente falou mais. Contou que tinha nascido em Tefé, que tinha estudado administração numa faculdade particular em Manaus, que tinha trabalhado alguns anos na cidade e que tinha voltado para Tefé uns meses antes por causa de uma situação que ela descreveu apenas como uma complicação de trabalho. Não deu detalhes. E eu não perguntei. O que ela disse, isso sim, foi que não tinha mais ninguém esperando ela em Tefé. A mãe dela tinha se ido quando ela era nova, o pai ela nunca conheceu. Tinha crescido com uma tia que já era de idade e que há 2 anos também tinha se ido. Disse tudo isso com uma calma que parecia ensaiada, como quem já tinha contado essa história tantas vezes para si mesmo que não doía mais. Mas eu vi a mão dela apertar a colher de pau um pouco mais forte quando mencionou a tia. "E o barco? Você ia para onde?" Perguntei. Ela levantou os olhos do prato e me olhou por um instante. "Eu estava indo para lugar nenhum." Ela disse. "Só indo." Eu não respondi. Não tinha nada a dizer. Naquela noite, depois que ela foi dormir no quarto que era do Tiago, quando ele aparecia por aqui, fiquei sentado na varanda com o turco do meu lado, escutando a floresta. O cachorro velho pousou o focinho no meu joelho e eu fiquei passando a mão na cabeça dele, sem pensar em nada muito definido. Só pensando que aquele dia tinha sido estranho demais. Uma mulher aparecendo no meio da minha mata. Uma onça no caminho. E aquele olhar dela que eu não conseguia largar da cabeça. Fui dormir tarde, com um peso no peito que eu não sabia nomear ainda. De madrugada, escutei um barulho na cozinha. Me levantei devagar, achando que era turco ou algum animal que tinha entrado. Mas quando cheguei na porta da cozinha, vi Viviane sentada na cadeira, no escuro, com a cabeça apoiada nos braços cruzados sobre a mesa. Ela não estava dormindo, estava chorando. Baixinho, sem fazer barulho, como alguém que aprendeu a chorar sem que ninguém veja. Eu fiquei parado na soleira da porta, sem saber o que fazer. E então ela levantou a cabeça. Me viu. E no mesmo instante, eu vi o que ela estava segurando na mão. Um pedaço de papel dobrado, amassado, como se ela tivesse apertado com força várias vezes. Ela o escondeu rápido dentro do bolso do vestido, mas não foi rápido o suficiente. Eu não perguntei o que era. Mas aquele papel ficou na minha cabeça o resto da noite. No dia seguinte, quando o sol nasceu e eu fui checar se ela estava bem, o quarto estava vazio. A cama tinha sido feita com cuidado, o lençol dobrado certinho. E Viviane não estava em nenhum canto da casa. João veio me dizer, com aquela voz seca de sempre, que ele tinha visto ela de manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, saindo pela porteira do sítio com uma sacola pequena que devia ter pegado de algum canto, indo na direção do rio. Eu fui correndo até a beira do Juruá, a canoa estava lá. Ela não tinha ido de barco, mas ela tinha sumido assim mesmo, e o único rastro que ficou foi uma sandália velha, que ela devia ter achado no paiol,
largada na lama da margem do rio, como se ela tivesse parado ali, olhado para o rio por um tempo e depois voltado para dentro da floresta por conta própria. Fui atrás. Eu entrei na mata sem pensar duas vezes. Sei que pode parecer loucura. Um homem de 63 anos saindo atrás de uma mulher que mal conhecia, numa floresta que ainda tinha uma onça rondando, com o sol mal saído do horizonte e a névoa ainda grossa entre as árvores. Mas alguma coisa dentro de mim não deixou eu ficar parado. Não era só a responsabilidade, não era só o fato de que ela tinha aparecido no meu sítio e eu me sentia no dever de cuidar. Era aquele choro que eu tinha visto de madrugada. Era o papel amassado que ela tinha escondido no bolso tão rápido. Era o olhar dela na cozinha, aquele olhar de quem já tomou uma decisão que machuca, mas não vai voltar atrás. Chamei João antes de entrar. Ele apareceu na porteira com a cara de quem já sabia que alguma coisa tinha dado errada, porque João tinha esse dom de sentir quando o dia ia ser difícil antes de o dia avisar. A moça foi. Eu disse. Ele olhou para o rastro na lama, olhou para mim. O senhor vai atrás. Não era pergunta. Vou. Você fica aqui. Cuida do sítio. João assentiu. Mas antes de eu entrar na mata, ele foi até o paiol e voltou com uma garrafa de água e um pedaço de rapadura embrulhado num pano. Me estendeu sem dizer nada. Eu peguei e enfiei na bolsa de lona que carregava a tiracolo e fui. O rastro dela não era difícil de seguir nos primeiros 100 metros, porque a lama da margem do rio guardava marca de pé, e ela estava descalça, ou quase, com aquela sandália velha que provavelmente não durou muito no caminho. Mas depois que o chão ficou mais firme e a mata se fechou, o rastro sumiu. Fiquei parado, escutando. A floresta de manhã cedo tem um barulho que muda dependendo de onde tem gente passando. Os pássaros voam, o mato range de um jeito diferente. Aprendi a escutar isso com meu pai e nunca esqueci. Segui pela esquerda, onde uma trilha antiga de caça cortava a mata em direção a um igarapé, que secava todo setembro, mas que tinha a margem mais limpa, mais fácil de caminhar. Era o único caminho que fazia sentido para alguém que não conhecia bem a floresta, mas estava tentando se orientar pelo som da água. Demorei quase 40 minutos para encontrar ela. Viviane estava sentada numa pedra plana na beira do igarapé seco, com os pés na areia branca que o rio tinha deixado quando baixou. Ela não estava chorando mais. Estava com o cotovelo no joelho e o queixo apoiado na mão, olhando para o leito vazio do igarapé, como se estivesse esperando a água voltar. Quando eu apareci entre as árvores, ela nem se assustou. Só virou a cabeça e me olhou. Eu sabia que o senhor ia atrás, ela disse. Sabia, e foi assim mesmo, respondi, um pouco sem fôlego, jogando a bolsa de lona no chão e me sentando numa pedra menor perto dela. Ficamos em silêncio por um tempo. O igarapé seco tinha um silêncio diferente do igarapé cheio, mais pesado, mais parado. O sol já estava mais alto e os raios cortavam entre as folhas em faixas de luz dourada que iluminavam a areia branca. Por que você foi? Perguntei sem rodeio. Ela demorou para responder. Passou a mão pelos cabelos embaraçados, tirou um graveto que tinha ficado preso desde o dia anterior e soltou o ar pelos lábios. Porque eu precisava pensar. E não consigo pensar dentro de casa. Nunca consegui. Podia ter me avisado, eu disse. Você não conhece essa mata. Você quase não saiu viva dela ontem. Eu sei. Ela respondeu baixinho. Me desculpa, eu olhei para ela de lado. Ela estava com o vestido ainda sujo de ontem, os arranhões no rosto já com aquela cor de cicatriz nova, o olhar distante de quem carrega um peso que não cabe em palavras simples. Aquele papel, eu disse. Ela enrijeceu. Os ombros subiram 1 centímetro, o queixo firme. Não é da conta do senhor, não é, concordei. Mas você está no meu sítio, perdida na minha mata, e ontem à noite você estava chorando na minha cozinha de madrugada. Então me perdoa se eu estou perguntando. Ela ficou em silêncio por um tempo longo.
tão longo que eu achei que ela não ia responder. Mas então ela enfiou a mão no bolso do vestido, tirou o papel amassado e ficou olhando para ele sem abrir. É uma intimação, ela disse por fim, de um homem chamado Dirceu. Ele diz que eu peguei dinheiro que era dele quando saí de Manaus, que eu desviei recursos de uma empresa onde eu trabalhava. É mentira, mas ele tem advogado, tem dinheiro, tem gente do lado dele, e eu não tenho nada. Eu fiquei quieto, ouvindo. Eu trabalhei 3 anos numa empresa de abastecimento em Manaus. Ela continuou, a voz mais firme agora, como se falar em voz alta ajudasse a organizar o que estava por dentro. O dono era esse Dirceu, homem de uns 50 e poucos anos, dinheiro velho, jeito de quem nunca ouviu não. Eu era responsável pelo financeiro da empresa. Com o tempo fui percebendo que tinham coisas erradas nas contas. Dinheiro entrando de um lado e saindo de outro sem nota, sem justificativa. Fui tentando entender, fui guardando informação, e quando confrontei ele numa reunião, na frente de outros funcionários, ele ficou vermelho de raiva. 2 dias depois, eu fui mandado embora com uma acusação de desvio que era tudo o que ele tinha inventado para me calar. E você guardou prova do que viu? Perguntei. Ela olhou para mim com uma expressão que era quase surpresa, como se não esperasse que eu fosse direto a isso. Guardei, ela disse devagar. Mas está num pendrive que ficou em Manaus, na casa de uma amiga minha. E sem esse pendrive, a palavra dele vale mais que a minha. Ele tem advogado caro, eu tenho nada. Ficamos em silêncio outra vez. Um pássaro cantou lá em cima, agudo e rápido, e depois sumiu. E por que você foi para Tefé? Perguntei. Porque precisava sair de Manaus antes que o processo avançasse e eu ficasse presa em algo que eu não tinha como resolver sozinha de lá. Em Tefé, eu ia ficar uns tempos, juntar dinheiro e pensar num jeito de resolver. Mas aí o barco encalhou e... Ela fez um gesto largo com a mão, indicando tudo ao redor. E eu acabei aqui. Eu fiquei olhando para o igarapé seco por um momento. Você tem alguém que pode ir buscar esse pendrive em Manaus? A minha amiga, a Sônia. Mas ela tem medo de se envolver. O Dirceu é o tipo de homem que intimida todo mundo ao redor quando quer alguma coisa. Ela já me avisou que não quer problema. E o processo, quando começa? Já começou. Tenho 40 dias para apresentar defesa. 40 dias. Dentro da floresta amazônica, há 2 dias de barco de Manaus, sem dinheiro, sem roupa, sem nada. Eu me levantei, peguei a bolsa de lona, tirei a garrafa de água e o pedaço de rapadura e coloquei do lado dela na pedra. Come, bebe, eu disse. E depois você volta comigo para o sítio, ela me olhou. O senhor não precisa se envolver nisso. Não preciso, concordei, mas você está no meu sítio. Enquanto você estiver aqui, você é minha responsabilidade. Depois que você for embora, aí você decide o que faz. Mas enquanto isso, você não vai ficar errando pela mata sozinha com uma onça rondando. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois olhou para a rapadura. A fome falou mais alto, porque ela pegou e comeu sem mais cerimônia. No caminho de volta, ela foi mais quieta do que no dia anterior, mas com uma quietude diferente. Não era mais o quieto de quem está com medo. Era o quieto de quem está pensando. Quando chegamos ao sítio, João olhou para nós dois na porteira e voltou para o trabalho sem comentário. Eu apreciava isso nele. Nos dias que se seguiram, Viviane ficou. Não porque eu tivesse insistido muito. Ficou porque eu fiz uma proposta que fazia sentido do ponto de vista prático. Ela precisava de tempo para resolver a situação com Dirceu e precisava de dinheiro para contratar alguém que a ajudasse. E do jeito que as coisas estavam, ela não tinha nenhum nem outro. Eu propus que ela trabalhasse no sítio enquanto se organizava e que eu pagaria um salário justo por isso. Ela aceitou depois de um dia inteiro pensando. A princípio, as coisas foram tensas. Não da forma dramática que parece, mas daquela tensão miúda do cotidiano entre pessoas que não se conhecem bem e estão aprendendo os espaços uma do outro. Eu era homem de rotina, de horário, de lugar certo para cada coisa.
Ela era de uma geração diferente, tinha jeito de cidade, hábitos de cidade, e às vezes estranhava coisas que para mim eram tão naturais quanto respirar. Mas ela aprendia rápido. Isso eu vi desde cedo. Com uma semana, ela já sabia ordenhar a vaca mais tranquila do sítio. Com 2 semanas, estava ajudando na limpeza do viveiro de peixe e aprendendo o nome de cada espécie que eu criava: o tambaqui, o matrinchã, o pirarucu. Com 3 semanas, ela tinha reorganizado o paiol, de uma forma que eu mesmo não tinha conseguido fazer em anos, criando um sistema simples de prateleira e etiqueta que facilitava encontrar qualquer coisa em segundos. Eu fui vendo isso com um olhar que era mistura de respeito e de alguma coisa que eu ainda não queria nomear. Mas, ao mesmo tempo, eu via João. João tinha mudado um pouco desde que Viviane chegou. Não de forma clara, não de forma que eu pudesse apontar e dizer: olha, esse homem está diferente. Era sutil. Um olhar mais demorado quando ela passava. Uma irritação pequena quando ela sugeria mudança em alguma coisa que ele fazia há anos. Uma vez ou outra, eu o peguei parado perto da janela da cozinha, quando ela estava lá dentro, escutando a conversa sem participar. Eu não disse nada ainda. Só observei. Num sábado à tarde, com 3 semanas de convivência, aconteceu uma coisa que mudou o ritmo do que estava se construindo. João chegou até mim no viveiro com uma cara fechada que eu conhecia, a cara de quem viu alguma coisa e ficou ruminando antes de falar. Seu Raimundo, ele disse, eu preciso contar uma coisa. Fiz sinal para ele falar. Ontem cedo, quando o senhor foi checar o gado, eu vi a Viviane mexendo nos papéis do senhor, na mesa da sala. Ficou um bom tempo ali, olhando, passando página. Eu fiquei parado, os olhos no viveiro processando. Você tem certeza? Tenho. Vi pela janela. Eu não disse mais nada. Dei as costas e fui até a casa. Viviane estava na cozinha descascando macaxeira, aquele trabalho manual repetitivo que ela tinha aprendido a fazer quase em silêncio. Quando eu entrei, ela levantou os olhos e viu a minha expressão. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Me fala uma coisa. Eu disse, parando na porta da cozinha. Você foi nos meus papéis da mesa da sala. O silêncio que se seguiu foi 1 segundo. Só 1 segundo. Mas eu vi. Ela pousou a faca de descascar. Fui. Ela disse direto, sem desviar o olhar. Por quê? Estava tentando entender como funciona o financeiro do sítio. Não para me meter para entender. Sou formada em administração, seu Raimundo. Eu vejo um papel com um número e o olho vai automaticamente. Não tinha intenção nenhuma de mexer no que é seu, só de entender. Eu fiquei na porta, olhando para ela. Ela me encarou de volta, o queixo firme, os olhos diretos, sem se encolher. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Ela disse. Mas eu não fiz nada errado, aquela firmeza dela, aquela espinha que não dobrava. Eu respirei fundo. Fui até a mesa da cozinha, sentei numa cadeira. Ela ficou em pé me olhando. Então me conta. O que você viu? Ela piscou. Não esperava isso. O quê? Nos papéis? O que você viu? Ela ficou um momento sem saber como reagir. Depois puxou a outra cadeira e sentou na minha frente. Vi que o senhor está perdendo dinheiro no gado. Ela disse direto. O custo de ração está alto demais em relação ao rendimento. O viveiro de peixe é o que mais dá retorno. Mas o senhor não está usando nem metade da capacidade que ele tem. E a farinha, o preço que o senhor está vendendo na feira, é menor do que o custo de produção. Eu fiquei quieto. Ela continuou. Não estou dizendo isso para criticar, só para falar o que vi. E o que você faria diferente? Ela cruzou os braços. Olhou para a mesa por um instante, como se estivesse organizando o pensamento, e então começou a falar. Tranquilo, claro, com aquela precisão de quem entende de número, mas sem ser arrogante, sem fazer eu me sentir burro.
Foi falando de coisas que eu poderia mudar sem grandes investimentos, de uma forma diferente de precificar a farinha, de como expandir o viveiro usando o material que já tinha no sítio, de um mercado em Tefé que comprava pirarucu defumado por um preço bem acima do que eu conseguia na feira local. Eu fiquei ouvindo tudo. Quando ela terminou, o sol já estava mais baixo e a cozinha estava com aquela luz de fim de tarde que deixa tudo com cor de mel. Você estudou mesmo? Eu disse. Estudei, ela respondeu. E trabalhei 3 anos num lugar que me ensinou muito, mesmo que no fim tenha dado errado. Fiz que sim com a cabeça. Me levantei, fui até a janela. Amanhã cedo você me mostra isso no papel. Tudo que você viu, escrito, organizado, e a gente conversa. Ela ficou me olhando por um segundo. Tá bom, ela disse. Naquela noite, deitado na rede, eu fiquei pensando em 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira era tudo que Viviane tinha dito sobre o sítio, e eu sabia, lá no fundo, que ela estava certa. Eu sabia disso há tempos, mas tinha adiado porque mudar era difícil, e eu estava sozinho e cansado. A segunda coisa era João. A forma como ele tinha vindo me contar sobre ela, mexendo nos papéis, tão rápido, tão certinho, com aquela cara de quem estava esperando a oportunidade. Eu conhecia João há 8 anos. Bom trabalhador, leal, nunca tinha me dado problema. Mas aí, naquela noite, pela primeira vez, me perguntei se a lealdade dele era comigo ou com a ideia de que um dia aquele sítio seria só dele e de ninguém mais. Dormi pouco. De manhã, antes mesmo do café, Viviane já estava na mesa com um caderno velho que tinha achado no paiol e uma caneta, escrevendo tudo o que tinha me dito na véspera de forma organizada, com coluna de entrada e saída, com sugestão de mudança e previsão de resultado. Eu me sentei do lado dela e ficamos 1 hora inteira analisando aquilo juntos, e cada coisa que ela explicava fazia sentido de um jeito que me envergonhava um pouco por não ter enxergado antes. Foi naquela manhã que algo começou a mudar entre nós dois. Não de forma repentina, devagarzinho, como o rio muda de cor quando a estação vira, mas ao mesmo tempo em que aquilo estava mudando, uma sombra também estava crescendo. Porque naquele mesmo dia, à tarde, enquanto eu estava no viveiro e Viviane estava na cozinha, eu vi João parado na porteira do sítio, falando com um homem que eu nunca tinha visto antes, um homem de fora, com roupa que não era de Rio, sapato de cidade, um ar de quem não estava ali por acaso. Eles conversaram por uns 5 minutos. Depois, o homem foi embora no caminho que levava ao porto. João entrou no sítio como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha visto. E o coração apertou de um jeito que eu ainda não sabia bem por quê. Só sabia que aquela conversa na porteira ia trazer alguma coisa que eu não queria ver chegar. Eu não confrontei João naquele dia, nem no seguinte. Fiquei observando. Sempre fui assim. Não sou homem de falar antes de entender. E entender leva tempo. Meu pai dizia que o homem que abre a boca antes de abrir os olhos resolve um problema e cria 3. Então eu fiquei quieto, fui fazendo minhas coisas e fui prestando atenção. João continuou trabalhando normalmente. Acordava cedo, cuidava do gado, ajudava no viveiro, fazia o que precisava ser feito sem reclamar. Mas eu percebia uma tensão nele que antes não existia. Uma pressa em algumas horas do dia, uma ansiedade pequena que aparecia quando ele não sabia que eu estava olhando. 2 vezes na semana seguinte, eu o vi saindo pelo caminho do porto no horário do almoço, quando todo mundo costumava descansar um pouco. Voltava antes que eu fosse checar, mas voltava. Viviane, por outro lado, estava se encaixando na rotina do sítio de um jeito que eu não esperava. Não de forma passiva, não do jeito de quem só faz o que manda. Ela tinha iniciativa, tinha olho, tinha aquela coisa rara de enxergar o que precisa ser feito antes de alguém pedir. Numa manhã de terça-feira,
Com um mês completo de convivência, eu fui até o paiol buscar uma ferramenta e encontrei as prateleiras reorganizadas do zero, com tudo agrupado por tipo de uso e identificado com pedaços de papelão escrito à mão. Levei um susto. Perguntei quando ela tinha feito aquilo. Ela disse que tinha aproveitado a tarde anterior enquanto eu estava no viveiro. Disse com aquela naturalidade de quem não espera elogio, só faz. Eu fui até a janela do paiol para esconder o sorriso que veio sem pedir licença. Foi também nessa época que Viviane começou a me contar mais sobre a vida dela. Não de uma vez, não num dia só. Ia saindo aos pedaços, numa conversa aqui, numa frase ali, como quem vai abrindo uma porta de pouco em pouco para ver se o vento bate de frente ou se entra manso. Me contou que a mãe dela tinha ido embora quando ela tinha 4 anos. Não foi embora para lugar nenhum específico. Foi embora da forma mais dolorosa que existe. Largou ela com a tia e foi recomeçar a vida em outro estado, sem mais olhar para trás. A tia, Dona Zefa, era mulher boa, mas dura, do tipo que criava com obrigação e não sabia muito bem como dar carinho. Viviane cresceu sabendo fazer as coisas por conta própria, porque ninguém fazia por ela. Eu aprendi que se eu esperasse alguém resolver as minhas coisas, eu ia esperar para sempre. Ela me disse numa tarde, enquanto ajudava a lavar os baldes do viveiro. Então eu fui resolvendo. Eu ouvi aquilo e pensei no quanto aquela frase podia resumir uma vida inteira de uma pessoa. Com 5 semanas, aconteceu a primeira coisa boa que a floresta entregou desde que ela chegou. Eu estava com Viviane no viveiro, fazendo a contagem do estoque de pirarucu, quando ela parou de repente, apontou para o canto mais fundo do tanque e disse que tinha visto um movimento diferente. Fui olhar. E lá estava, uma ninhada de alevinos de tambaque que eu não esperava tão cedo. 200, 300 filhotinhos nadando em grupo perto da superfície, aquela massa prateada se movendo como uma nuvem dentro da água. Era sinal de que o viveiro estava em equilíbrio, que a água estava boa, que o manejo que a gente tinha feito nas últimas semanas tinha funcionado. Viviane ficou parada olhando por um tempo longo. Depois virou para mim com um sorriso que era diferente de todos os outros que eu tinha visto nela até ali. Era um sorriso sem peso, sem aquela sombra que normalmente ficava nos olhos dela, mesmo quando ela estava bem. É bonito demais, ela disse. É, eu concordei. Ficamos ali parados os dois por um tempo, olhando para a água. O barulho da floresta ao redor, o calor da tarde, o cheiro de terra molhada e peixe. E aquele silêncio entre nós dois, que pela primeira vez desde que ela tinha chegado, não tinha tensão nenhuma. Era só 2 adultos olhando para uma coisa boa que tinha acontecido. Eu sabia que aquele momento era frágil. E sabia que ia acabar. Acabou 3 dias depois. Num domingo de manhã, quando o sol ainda estava chegando e o rio fumegava de névoa, apareceu uma canoa no porto do sítio. Uma canoa grande, de madeira escura, com motor de centro. Saíram 3 homens. Um deles eu reconheci de longe pelo jeito de andar, aquele passo largo e apressado de quem é acostumado a entrar em lugar como se o lugar fosse dele. Era um homem de uns 50 e poucos anos, bem apessoado, com roupa cara demais, para estar no interior do Amazonas de manhã cedo num domingo. Os outros 2 eram mais novos, mais calados, ficaram perto da canoa, enquanto o homem mais velho vinha na minha direção pela estrada de terra do porto. Eu fui até ele. Já sabia que aquilo não era visita boa. Bom dia, ele disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor é Raimundo Ferreira? Sou, eu disse, apertando a mão com firmeza. E o senhor é? Dirceu Monteiro. Ele disse, o nome caiu no ar como pedra em água parada. Eu não deixei nada aparecer no rosto. Só continuei olhando para ele. Em que posso ajudar? Eu estou procurando uma funcionária minha que desapareceu. Viviane Cardoso.
Ele falou com aquela naturalidade de quem está acostumado a que as pessoas cooperem sem questionar. Fiquei sabendo que ela está aqui no seu sítio. Quem te falou isso? Perguntei. Ele sorriu de novo, aquele sorriso escorregadio. Tenho meus meios de comunicação, seus meios de comunicação. João, tinha que ser João. Aquela conversa na porteira, aquele homem de roupa de cidade que eu tinha visto, era um mensageiro. João tinha mandado dizer onde Viviane estava. Senti uma raiva fria me subindo pelo peito, mas não mostrei. Ela não é funcionária sua, eu disse. Pelo que entendi, ela foi desligada. Foi desligada com pendências. Ele respondeu ainda calmo. E eu precisaria falar com ela para resolver essas pendências. Isso é com ela, então. Não comigo. Ele me olhou por um segundo. O sorriso sumiu um pouco. Posso falar com ela? Não agora, eu disse. Aqui é minha propriedade, e eu não vou deixar ninguém entrar no meu sítio sem que eu saiba o que veio fazer e com que direito. Aquilo ele não esperava. Eu vi pela forma como os ombros dele ficaram mais rígidos, pelo jeito que os olhos estreitaram um pouquinho. Homem que estava acostumado a que ninguém fosse de frente. Olha, ele disse, mudando um pouco o tom. Mais amigável, mais de conversa. Eu não quero problema. Só quero resolver uma questão profissional. Ela tem documentos que são da empresa e eu preciso desses documentos. Ela vai precisar de um advogado presente para qualquer conversa dessa natureza, eu disse. Se o senhor quiser agendar isso de forma formal, com hora marcada e representação legal, tudo bem. Do jeito que o senhor apareceu aqui hoje, não tem conversa, silêncio. Dirceu Monteiro me olhou por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Aquele olhar de quem está calculando, pesando, decidindo se compensa brigar ou se compensa recuar. Recuou. Tudo bem, ele disse dando um passo atrás. A gente resolve de outro jeito. Virou as costas e foi embora na direção da canoa. Os dois homens que tinham ficado perto do porto se mexeram com ele. Motor ligou, canoa foi embora rio abaixo e a névoa da manhã engoliu eles devagar. Eu fiquei parado olhando o rio por uns 2 minutos. Depois virei e fui direto atrás de João. Ele estava no curral, fingindo mexer numa cerca, mas eu sabia que ele tinha visto tudo do lugar onde estava. Quando eu me aproximei, ele se virou e ficou me encarando com aquela cara fechada que era a forma dele de se preparar para um confronto. Você mandou chamar ele, eu disse. Não era pergunta. Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu não fiz nada de errado. Ele disse, você deu o endereço de uma pessoa que está na minha casa para um homem que ela está tentando se afastar, sem me perguntar, sem me contar, pelas minhas costas. Eu disse devagar, com aquela voz baixa que eu usava quando estava realmente contrariado. Como você chama isso? Chamo de me defender. Ele disse, e dessa vez a voz saiu com mais firmeza, com um ressentimento que ficou claro que estava guardado há tempo. Essa mulher apareceu aqui do nada, seu Raimundo, e em menos de um mês já está dentro de tudo. Nos papéis, no viveiro, nas suas decisões. Você não vê que ela veio com intenção? Intenção de quê, João? De ficar com o que é seu, lhe disse com a voz falhando um pouco no final, como se a própria frase soasse mais feia do que ele esperava quando saiu em voz alta. Eu fiquei olhando para ele por um tempo. Eu te conheço há 8 anos, eu disse. Nunca duvidei de você. Mas o que você fez hoje não foi por mim, foi por você. Por alguma coisa que você acha que te pertence e não te pertence. Ele abriu a boca, fechou, olhou para o chão. Você vai ter que ir, eu disse. Não hoje, não agora, porque não sou homem de deixar ninguém sem aviso. Você tem 2 semanas para se organizar, mas depois dessas 2 semanas, você não trabalha mais aqui. Ele ergueu os olhos, e pelo que eu vi neles, não era arrependimento. Era uma raiva contida, fria, daquelas que não gritam, mas que ficam guardadas por um tempo longo. Tá bom, ele disse baixinho. E foi embora para o fundo do terreiro sem mais nada. Eu fui até a casa. Viviane estava na cozinha, parada perto da janela,
com uma expressão que deixou claro que ela tinha escutado, ou pelo menos parte. Os olhos dela estavam úmidos, mas ela não estava chorando. Você não precisava fazer isso, ela disse. Precisava. Eu respondi, me sentando à mesa. Agora o Dirceu vai voltar. E vai voltar diferente. Vai. Eu concordei. Mas dessa vez a gente vai estar preparado. Ela me olhou. Como? Você falou que a Sônia tem o pendrive. Que ela tem medo de se envolver. Mas se a gente montar um caminho para ela mandar isso aqui, sem precisar se envolver diretamente, ela topa? Viviane ficou pensando por um momento. Talvez. Se ela não precisar aparecer pessoalmente, talvez. Então é o que a gente vai tentar, eu disse. Você entra em contato com ela hoje ainda, explica a situação e vê o que ela pode fazer. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu não sei descrever direito. Era algo entre gratidão e aquela coisa que a gente sente quando alguém faz por nós o que a gente não sabia que precisava, antes de ter palavras para pedir. Por que você está fazendo isso por mim? Ela perguntou. Eu pensei antes de responder. Porque você não fez nada de errado. E gente que não fez nada de errado não merece ficar sozinha num problema desse tamanho. Ela assentiu devagar. Passou o dorso da mão nos olhos rapidamente, aquele gesto de quem não quer que vejam que está sentida. Naquela tarde, ela conseguiu falar com Sônia pelo celular, com o sinal fraco de sempre que a gente capturava subindo no topo da laje do paiol. A conversa foi curta, cheia de corte de sinal, mas quando Viviane desceu, ela estava diferente, com uma faísca nos olhos que eu não tinha visto antes. Ela vai mandar, ela disse. Vai colocar o pendrive num envelope e mandar pelo barco regional até o porto de Boca do Lago. Deve chegar em 4 dias. 4 dias. Era pouco e era muito ao mesmo tempo. Nas noites que se seguiram, eu dormi menos do que devia. Ficava acordado ouvindo o rio, ouvindo a floresta, pensando em Dirceu Monteiro chegando de novo com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Pensando em João, que ainda estava no sítio cumprindo as 2 semanas, andando pelo terreiro com aquele silêncio pesado de quem guarda rancor. Pensando em Viviane, que toda noite ia até a varanda antes de dormir, e ficava olhando para o rio por um tempo, como se estivesse esperando alguma coisa aparecer na escuridão da água. No 3º dia, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Acordo cedo, como sempre, e fui até o rio verificar as armadilhas de pesca antes do café. O sol ainda estava chegando, a névoa grossa, o barulho dos pássaros acordando a floresta devagar. Quando voltei para o sítio, encontrei Viviane na varanda com uma expressão que gelou meu sangue. Ela estava segurando o celular com as 2 mãos, o rosto branco, os olhos arregalados. O que foi? Eu perguntei, já sabendo que não era coisa boa. A Sônia. Ela disse com a voz sem força. Ela ligou agora de manhã. O envelope que ela ia mandar, ela não mandou. Ela disse que o Dirceu apareceu na casa dela ontem à noite, que ele sabe do pendrive, que ela ficou com medo e entregou para ele. O silêncio que caiu entre nós 2 era pesado demais. Ela entregou? Eu disse devagar. Viviane fechou os olhos. Entregou. Ela confirmou. E com aquilo, a única prova que ela tinha, a única coisa que podia provar que Dirceu era o errado e ela era a certa, tinha ido embora. Nas mãos dele. E agora, ele sabia que ela estava tentando se defender. E ia agir antes que ela encontrasse outro caminho. Eu fiquei olhando para o rio por um tempo. Viviane se sentou na beira da varanda com os joelhos no peito, a mesma posição em que eu a tinha encontrado na mata naquele primeiro dia, encostada na seringueira. Ela estava lutando contra o choro. Eu via pela mandíbula travada, pelos olhos piscando mais rápido que o normal. Não acabou, eu disse. Ela me olhou. A prova foi embora, seu Raimundo. A prova material foi. Mas você sabe de coisas que estão na sua cabeça e que ele não pode tomar. E você tem 40 dias, que agora são 32.
A gente vai usar esses 32 dias. Ela ficou me olhando por um tempo longo. E se não der tempo? Eu não respondi na hora. Olhei para o rio, para o verde imenso da floresta do outro lado, para o céu que estava começando a abrir acima de tudo aquilo com aquela luz do Amazonas que não tem igual em lugar nenhum do mundo. A gente não pensa nisso agora, eu disse por fim. Mas no fundo, eu também não sabia a resposta. E aquela incerteza ficou pesando no peito o dia inteiro, enquanto o sítio ia funcionando ao redor da gente como se nada tivesse mudado, como se a floresta não soubesse que uma coisa muito importante estava prestes a desabar. E então, naquele mesmo dia, no fim da tarde, quando eu estava fechando o viveiro, João apareceu na minha frente com um envelope na mão. Um envelope branco, sem nome, com apenas o contorno de ter sido dobrado com cuidado. Isso chegou para você. Ele disse com aquela voz seca. Veio com o barco do vilarejo. Peguei o envelope. Abri, dentro tinha uma folha dobrada. E quando abri a folha, vi que não era carta. Era uma proposta. Uma proposta de compra do sítio, assinada por Dirceu Monteiro, com um valor que era generoso demais, para ser honesto, e com uma cláusula no rodapé que dizia que a proposta expirava em 7 dias. 7 dias para eu vender, ou ele intensificava a pressão sobre Viviane. Não estava escrito assim, mas era o que estava dito. Eu dobrei o papel, coloquei no bolso e olhei para João. Ele me encarou de volta. E eu vi nos olhos dele que ele sabia o que estava dentro daquele envelope. Porque ele tinha sido o mensageiro e tinha aceitado ser o mensageiro. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Suas 2 semanas acabam amanhã, eu disse, e fui embora sem olhar para trás. João foi embora na manhã seguinte, como eu tinha dito. Pegou as coisas dele num saco de lona, passou pelo terreiro sem olhar para ninguém e foi pelo caminho do porto sem se despedir. Eu fiquei na varanda vendo ele sumir na curva da estrada de terra. 8 anos. 8 anos de trabalho, de convivência, de confiança que eu pensei que era sólida como o tronco de castanheira. E no fim, era oca por dentro como bambu seco. Não senti raiva. Senti uma tristeza pesada, daquelas que a gente carrega no peito por dias, sem conseguir nomear direito. A tristeza de descobrir que uma pessoa que você confiava tinha interesse próprio escondido debaixo de toda aquela lealdade aparente. Isso machuca de um jeito diferente. Não grita, não explode. Só dói baixinho, sem parar. Viviane estava na cozinha quando ele foi. Não saiu para ver. Quando eu entrei depois, ela estava de costas para mim, mexendo no fogão a lenha, e eu vi pela posição dos ombros dela que ela estava tensa. Culpada, talvez. Do jeito que gente boa se sente culpada quando sabe que a presença dela trouxe problema para a vida de quem a acolheu. Não é culpa sua, eu disse. Antes que ela abrisse a boca, ela ficou em silêncio por um momento. Uma parte é, ela disse baixinho. Uma parte é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Eu respondi. João fez as escolhas dele. Dirceu fez as escolhas dele. Você não mandou nenhum dos dois fazer o que fizeram. Ela serviu 2 canecões de café preto e colocou um na minha frente sem dizer mais nada. Sentamos os dois à mesa, o café fumegando entre a gente, a floresta barulhando lá fora como sempre, alheia a tudo. A proposta de compra, ela disse depois de um tempo. Você vai recusar? Já recusei. Eu disse, ela me olhou. Você nem dormiu com isso? Dormi. E acordei com a mesma resposta que tinha quando deitei. Esse sítio é meu desde que meu pai me deixou. Meu pai construiu aqui, eu continuei. E não tem homem de Manaus com dinheiro de origem duvidosa que vai me tirar daqui com uma proposta de 7 dias. 7 dias é prazo de quem quer pressionar. Não de quem quer comprar terra de verdade. Ela ficou me olhando com aquela expressão que eu já tinha aprendido a reconhecer. Era a expressão dela quando estava processando alguma coisa que mexia com ela por dentro. Mas ela ainda não tinha decidido o que fazer com isso. Então, o que a gente faz? Ela perguntou. Eu enrolei as mãos em volta do canecão de café. Você falou que sabe de coisas que estão na sua cabeça e que ele não pode tomar. Me conta tudo, com detalhe.
Tudo que você viu naquela empresa, tudo que você lembra de número, de data, de nome, a gente precisa reconstruir o que estava naquele pendrive a partir do que está aqui. Eu apontei para a cabeça dela. Ela ficou em silêncio. Você não entende o quanto é complicado. Processo judicial precisa de documento, de prova formal, não de relato de cabeça. Eu sei. Mas relato de cabeça serve para encontrar advogado que acredita em você. E advogado que acredita em você sabe onde buscar prova que você não tem mais. Você passou 3 anos nessa empresa. Você não é a única pessoa que viu o que viu. Tem outros funcionários, tem fornecedores, tem histórico. Dirceu não é invisível. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Você fala como se fosse simples. Não falei que é simples. Falei o que precisa ser feito. Ela respirou fundo. Pousou as 2 mãos na mesa. Olhou para o café. Olhou para mim. Tudo bem, ela disse. Eu conto tudo. E contou. Levou quase 2 horas. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper, anotando num caderno velho as informações que ela ia passando. Nomes de fornecedores que ela tinha visto nas notas irregulares, datas de transações que não batiam com os registros oficiais, o nome de um contador que ela sabia que tinha assinado documentos suspeitos sob pressão. Uma funcionária mais velha, chamada Conceição, que tinha saído da empresa antes de Viviane e que ela suspeitava que tinha saído exatamente por saber demais. Quando ela terminou, eu olhei para o caderno. Tinha 2 páginas preenchidas. Essa Conceição, você sabe onde ela está? Ela voltou para a cidade dela, acho que é Parintins. Eu perdi o contato, mas a gente tem um amigo em comum em Manaus que talvez saiba. Então é por aí que começa, eu disse. Viviane ficou me olhando. Seu Raimundo, por que você está se metendo tanto nisso? Eu fechei o caderno. Fiquei um momento sem responder, porque a resposta honesta era complicada demais para sair fácil. Porque você é uma pessoa boa que foi tratada de forma injusta. Eu disse por fim. E porque eu fui tratado de forma injusta uma vez também, e naquele tempo não tinha ninguém do meu lado. Então eu sei o peso que é. E se eu posso aliviar um pouco esse peso de alguém, eu alivio. Ela não respondeu. Só ficou me olhando com aqueles olhos que, quando ela não estava se defendendo, eram grandes e fundos e cheios de coisas que ela nunca dizia em voz alta. Naquele mesmo dia à tarde, usando o celular com aquele sinal sofrido do topo do paiol, Viviane conseguiu falar com um amigo em comum em Manaus. Ele tinha o contato de Conceição. Mandou por mensagem. Viviane tentou ligar, mas não conseguiu sinal suficiente para completar a chamada. Esperamos o dia seguinte. De manhã cedo, antes do sol esquentar e antes do sinal desaparecer completamente, ela subiu no paiol e ficou mais de 20 minutos lá em cima. Quando desceu, tinha uma expressão que eu não sabia interpretar ainda. Falei com ela. Viviane disse. E? Ela lembrou de mim e ficou nervosa quando eu falei o nome do Dirceu. Nervosa do jeito de quem tem coisa guardada que pesa. Ela não quis falar muito pelo celular, mas disse que se eu fosse até Parintins, ela conversava. Pessoalmente, só pessoalmente Parintins. Uma cidade no Amazonas, famosa pelo Festival do Boi, a quase um dia de barco de onde a gente estava. Não era perto, não era barato. E não era seguro mandar Viviane sozinha com Dirceu circulando pela região. Quando você precisa estar lá? Eu perguntei. Ela disse que vai viajar daqui a 8 dias. Se eu não for antes disso, ela vai e não sabe quando volta. 8 dias. E ainda havia o prazo de 30 e poucos dias do processo. Eu fiquei andando pelo terreiro por um tempo, pensando. Tinha trabalho no sítio que não podia parar. Tinha o viveiro que precisava de cuidado diário. Tinha o gado. Tinha tudo que era a vida funcionando aqui, e que sem João agora era mais pesado ainda.
Mas tinha também uma mulher que tinha aparecido na minha mata sem nada, que tinha ficado e trabalhado e ajudado e nunca pedido mais do que o que era justo, e que agora precisava de uma janela de 8 dias para talvez salvar os próximos anos da vida dela. A gente vai, eu disse. Viviane parou. Os dois? Os dois. Eu conheço um homem em Boca do Lago que pode cuidar do sítio por alguns dias. Homem de confiança. Já fez isso antes quando eu precisei ir à cidade. E eu vou com você até Parintins porque você não vai sozinha, não enquanto o Dirceu não sabe onde você está indo. Ela ficou me olhando com uma expressão que durou um tempo. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, eu disse. Mas vou fazer. Ela não disse mais nada. Só balançou a cabeça e foi para dentro da casa. E eu fui chamar o homem de Boca do Lago pelo rádio. Partimos 2 dias depois, numa manhã de segunda-feira com o rio ainda baixo e a viagem prometendo ser longa. A canoa grande a motor, eu e Viviane com uma mochila cada. E o turco que ficou em terra, olhando a gente partir com aquela cara de cachorro velho, que sabe que algo importante está acontecendo, mas não sabe o quê. A viagem pelo rio foi longa e silenciosa no começo. O Amazonas, na época de seca, tem uma beleza diferente, mais exposta. Os bancos de areia branca aparecendo nas curvas. As árvores da margem com as raízes à mostra. Os botos cor-de-rosa aparecendo aqui e ali e sumindo antes que a gente tivesse tempo de apontar. Viviane ficou boa parte do tempo olhando para o rio, com aquele olhar de quem está tentando guardar cada coisa. No segundo dia de viagem, enquanto o motor roncava baixo e a tarde caía sobre o rio com aquela luz alaranjada do interior do Amazonas, ela me contou uma coisa que eu não esperava. Eu quase não fui para o barco naquele dia. Ela disse sem olhar para mim, os olhos no rio. Que dia? O dia que o barco encalhou. O dia que eu fui parar na sua mata. Eu estava em Tefé havia 2 dias, no hotel mais barato que tinha, sem saber direito o que fazer. Comprei a passagem no último momento, quase desisti na hora de embarcar. Fiquei na beira do porto por quase meia hora, pensando se ia ou ficava. Ela parou. E fui, eu fiquei ouvindo. Se eu não tivesse ido, o barco teria encalhado sem mim. Eu teria ficado em Tefé sem dinheiro, sem saída, sem ninguém. O processo teria corrido e eu não teria como me defender. Ela virou a cabeça e me olhou. E eu nunca teria aparecido na sua mata. Fiquei em silêncio por um momento, ouvindo o motor e o rio. Às vezes, a coisa errada no momento certo vira a coisa certa. Eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois, voltou os olhos para o rio. Ela disse baixinho. É exatamente isso. Chegamos em Parintins no fim da tarde do segundo dia. A cidade estava com aquele movimento constante de porto, barcos atracando e partindo, o cheiro de peixe, diesel e comida de barraca misturados. Viviane tinha o endereço de Conceição, uma rua no bairro Palmares, e a gente foi a pé desde o porto, carregando as mochilas no calor da tarde. Conceição tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos atrás, um jeito de quem já cansou de ter medo e agora só quer paz. Quando abriu a porta e viu Viviane, ficou séria por um segundo. Depois abriu mais a porta e fez sinal para entrar. A conversa durou quase 3 horas. Eu fiquei na sala enquanto as duas conversavam no quarto, para dar mais privacidade. Ouvia o tom de voz, mas não as palavras. Em alguns momentos, a voz de Conceição subia um pouco, como quem está revivendo alguma coisa difícil. Em outros, ficava muito baixa, quase sussurro. Quando Viviane saiu do quarto, estava com os olhos vermelhos. Mas não era o choro de quem perdeu. Era o choro de quem encontrou alguma coisa que não esperava mais encontrar. Ela se sentou do meu lado, no sofá de couro velho da sala. Ela tem os extratos. Viviane disse com a voz controlada. Conceição guardou cópia dos extratos bancários da empresa em 2 períodos antes de sair. Ela não sabia bem o que ia fazer com isso, mas guardou. Disse que achava que um dia ia precisar. Ela parou. E hoje ela disse que vai sim.
que vai apresentar como testemunha e entregar os extratos para o advogado. Eu olhei para ela. Por que ela decidiu agora? Porque ela disse que quando eu liguei e falei que estava tentando me defender sozinha, sem recurso, longe de Manaus, ela ficou pensando na filha dela que tem 20 e poucos anos e pensou no que ia sentir se a filha estivesse na mesma situação e ninguém ajudasse. Viviane engoliu seco. Ela tem uma filha de 23 anos. Ela falou isso olhando para mim. O silêncio na sala pequena de Conceição foi cheio. Eu não disse nada por um tempo. Só olhei para frente, para o ventilador de teto girando devagar, pensando no quanto as decisões das pessoas às vezes surgem dos lugares mais inesperados. Ficamos em Parintins mais 2 dias, enquanto Conceição organizava os documentos e Viviane, com a ajuda de uma advogada local que Conceição conhecia, começou a montar a defesa formal. A advogada, uma mulher de uns 40 anos, chamada doutora Patrícia, analisou tudo com aquela seriedade de quem já viu muito caso parecido e disse com todas as letras que o caso de Dirceu era fraco, que as irregularidades que Conceição guardou eram suficientes para inverter o ônus e colocar Dirceu na defensiva. Viviane ouviu aquilo sentada na cadeira de frente à mesa da advogada, com as mãos no colo, e eu vi o momento exato em que o peso que ela carregava nos ombros ficou um pouco menos pesado. Não sumiu. Essas coisas não somem de uma vez. Mas ficou menor. Na volta para o sítio, o rio estava diferente. A chuva tinha começado a chegar antes do esperado, o que não era incomum no Amazonas, onde as estações às vezes mudam sem avisar. A água estava mais escura, mais alta, o ritmo diferente. E eu fiquei olhando para o rio na proa da canoa, pensando em quanto aquele ano tinha virado o sítio do avesso. Uma mulher tinha aparecido na minha mata. Uma onça tinha cruzado o caminho da gente. Um homem de confiança tinha se revelado diferente do que eu achava. E uma empresa de Manaus tinha mandado proposta de compra que eu tinha recusado sem pensar 2 vezes. E agora eu estava voltando para casa com uma mulher que eu conhecia havia menos de 2 meses e que já sabia onde ficava cada ferramenta do meu paiol, o nome de cada peixe do meu viveiro e a história de cada marca de calosidade nas minhas mãos. Aquilo me fez parar por dentro. Quando chegamos ao sítio, era fim de tarde. O homem de Boca do Lago tinha cuidado de tudo bem. O gado estava no curral, o viveiro estava limpo, o turco veio correndo na nossa direção, latindo de alegria que só, pulando na Viviane como se ela fosse de casa. Ela se abaixou e abraçou o cachorro velho rindo, e Turco ficou lambendo o rosto dela com aquela devoção sem julgamento que só cachorro tem. Eu fiquei parado olhando aquilo e senti alguma coisa no peito que eu já não sentia há muito tempo. Não era alívio, não era só gratidão. Era algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. A sensação de que o sítio estava com vida de volta, que a varanda fazia sentido de novo, que o silêncio da noite tinha mudado de qualidade desde que ela tinha chegado. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. Nas semanas que se seguiram, o processo tomou um rumo diferente. A doutora Patrícia protocolou a defesa com os extratos de Conceição e com o depoimento formal que Viviane tinha preparado. Dirceu, que esperava encontrar do outro lado uma mulher sozinha e sem recurso, encontrou documentação sólida e uma advogada que conhecia cada detalhe do caso. Em menos de 3 semanas, o processo foi arquivado. Não houve vitória com festa, não houve discurso. Foi uma notícia que chegou por mensagem no celular de Viviane, numa tarde de terça, com o sol batendo no viveiro e o tambaque saltando na superfície da água. Ela ficou parada com o celular na mão por um tempo. Depois veio me procurar no viveiro. Só chegou do meu lado, encostou no mourão de madeira da cerca e ficou olhando para o tanque. Acabou, ela disse. Eu olhei para ela.
Acabou bem? Acabou, ela repetiu. E dessa vez, o sorriso veio junto. Eu assentei com a cabeça e voltei o olhar para o viveiro. Ficamos em silêncio por um tempo, os dois olhando para o tanque de peixe com o barulho da floresta ao redor e a luz da tarde partindo dourada entre as árvores. E agora? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Agora eu preciso tomar uma decisão. Ela disse. Eu vim para cá sem planejamento, sem destino, só fugindo. E fiquei. Mas isso não pode ser para sempre, sem que a gente decida de verdade o que é. Eu olhei para ela. Ela estava olhando para o tanque ainda, o perfil firme, o cabelo solto balançando no vento da tarde. Você quer ficar? Eu perguntei direto, do jeito que sou. Ela ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que foi. Esse sítio precisa de alguém que entenda de gestão. Ela disse devagar. O viveiro tem capacidade para dobrar a produção. O gado pode ser reorganizado. A farinha pode ser vendida a um preço melhor com um contrato direto com a cooperativa de Tefé que eu já identifiquei. Ela parou. E eu gosto daqui. Eu esperei. Gosto muito daqui. Ela completou. E dessa vez a voz saiu mais baixa, mais honesta, sem a proteção da conversa técnica. Fiquei olhando para ela por um segundo. Então olhei para o viveiro. Aqui tem espaço, eu disse. Tem trabalho, tem sossego quando a onça não aparece. Fiz uma pausa. E tem eu, que sou velho, teimoso e difícil de aturar, mas que não deixo ninguém que está do meu lado passar aperto sozinho. Ela virou a cabeça e me olhou. E deu um riso baixinho, genuíno, daquele tipo de riso que sai quando a gente está aliviado e feliz ao mesmo tempo e não tem palavra melhor para expressar. Eu sei, ela disse. Foi a primeira coisa que eu aprendi aqui. Naquele mesmo fim de semana, os dois filhos apareceram. Marcos, de 32 anos, e Tiago, de 28, chegaram no mesmo barco, com aquele jeito de quem foi convocado por alguma coisa que não sabia explicar direito. Eu não tinha chamado. Eles tinham ficado sabendo pela história da onça que tinha saído no jornal de Parintins meses antes, e Tiago tinha visto uma nota sobre o processo encerrado num grupo de WhatsApp da região. A chegada dos dois foi complicada, como eu sabia que seria. Marcos chegou olhando para Viviane com aquela desconfiança de filho mais velho que acha que o pai precisa de proteção. Ficou sério, pouco falante, analisando cada detalhe. Tiago, mais novo e mais impulsivo, foi mais direto e perguntou logo na primeira hora quem era ela e o que estava fazendo ali. Viviane respondeu sem se encolher. Disse quem era, de onde tinha vindo, o que tinha acontecido, o que estava fazendo no sítio. Com clareza, sem exagero, sem pedir aprovação. Só contando. Eu assisti tudo sem intervir. Era importante que eles vissem ela por eles mesmos. No segundo dia, Marcos me chamou para conversar a sós no terreiro. Pai, você conhece ela há menos de 3 meses? Conheço, eu confirmei. E você está deixando ela tocar nas finanças do sítio. Foi com ela a Parintins. Está claramente se importando com ela de um jeito que vai além de só ter dado pousada a uma pessoa perdida. Tô. Eu confirmei de novo. Ele ficou me olhando. Você não tem medo de estar sendo enganado? Eu pensei antes de responder. Tive. No começo tive. Mas a vida inteira eu tomei decisão com medo. E a maior parte do que eu perdi foi por ter agido com medo em vez de agir com clareza. Esse sítio está mais organizado do que ficou nos últimos 10 anos. Eu estou dormindo melhor. E quando eu saio de manhã cedo para o Rio, tem alguém aqui que importa que eu volte. Fiz uma pausa. Isso não tem preço, Marcos. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Eu só não quero ver você se machucar. Eu sei, eu disse. E eu te agradeço por isso. Mas eu tenho 63 anos e aprendi a reconhecer gente de verdade de gente falsa. Ela é de verdade. Ele ficou olhando para o rio. Depois balançou a cabeça devagar,
aquele jeito de filho que não concorda completamente, mas respeita. Tiago foi o primeiro a ceder. Já na tarde do segundo dia, estava ajudando Viviane a reorganizar as ferramentas do paiol. Os dois conversando, feito velhos conhecidos, com ela explicando o sistema que tinha criado e ele fazendo piada de que o paiol estava mais organizado do que o apartamento dele em Manaus. Quando os dois foram embora no terceiro dia, Marcos parou na beira da canoa e olhou para Viviane. "Cuida dele", ele disse, seco, mas honesto. "Cuido", ela respondeu da mesma forma, e foi o suficiente. Com o ano completando, o sítio estava diferente de um jeito que eu sentia mais do que conseguia descrever. A produção do viveiro tinha crescido quase 40% com o manejo que Viviane tinha sugerido. A farinha estava sendo vendida com um contrato fixo com a cooperativa de Tefé, um preço justo, todo mês certinho. O gado estava menor em número, mas mais saudável, um ajuste que ela tinha proposto e que eu tinha aceitado depois de pensar. Tinham chegado também 3 turistas de Manaus, interessados em pesca esportiva, indicados por um contato que Viviane tinha feito numa feira de produtores em Tefé, onde ela tinha ido representar o sítio. Não era turismo grande, era começo. Numa noite de chuva, com o rio já subindo e a floresta escura e barulhenta lá fora, eu estava sentado na varanda com o turco no meu pé, quando Viviane veio com 2 canecões de café e sentou do meu lado. A chuva batia no telhado de palha de açaí com aquele som que preenche tudo. Esse som que é uma das coisas mais bonitas do Amazonas. Você sabia que quando você me achou na mata, eu estava prestes a desistir? Ela disse de repente. Eu olhei para ela. Desistir de quê? De tudo. Ela disse devagar. Não de um jeito definitivo, mas de um jeito em que a gente para de tentar. Fica andando sem direção, vai para onde o caminho leva, não toma decisão. Eu estava nesse lugar. Fazia meses, a situação com o Dirceu, a solidão depois da minha tia ir embora, o processo. Eu estava exausta de lutar e não chegar em lugar nenhum. Ela pousou as mãos no canecão. E aí eu acordei no meio da floresta com uma onça na minha frente e um velho arretado me salvando sem me conhecer. Eu fui para responder, mas ela continuou. E esse velho foi atrás quando eu fugi. Foi me buscar quando eu precisava de ajuda. Recusou vender o sítio. Me acompanhou a Parintins. Escutou tudo. Ela virou a cabeça e me olhou com aqueles olhos fundos que às vezes tinham mais coisa dentro do que cabia em palavras. E por causa de tudo isso, eu comecei a tentar de novo. O barulho da chuva preencheu o silêncio por um momento. Você ia ter encontrado o caminho de qualquer jeito, eu disse. Você tem espinha para isso. Talvez, ela disse. Mas às vezes a gente precisa de alguém que acredite antes que a gente acredite em si mesmo. Eu fiquei olhando para o rio escuro na chuva. Pensei em Dulce, que tinha acreditado em mim quando eu era jovem e duvidava de tudo. Pensei nos filhos que tinham crescido e ido. Pensei nos 6 anos de silêncio que eu tinha vivido naquele sítio depois que ela se foi, achando que aquele silêncio era o que sobrava. Não era o que sobrava. Era o que tinha ficado esperando. A onça não voltou mais. Eu disse depois de um tempo. Não. Ela confirmou. Mas deixou rastro. Ela olhou para mim com uma expressão que era quase sorriso, mas mais fundo que sorriso. Deixou. Ela disse. A chuva continuou caindo. O turco suspirou no meu pé. O rio subia lá na frente, escuro e largo, carregando todo aquele volume de floresta e tempo e vida que o Amazonas leva dentro de si sem fazer alarde. E eu fiquei ali, com um canecão de café na mão e uma mulher do meu lado que a floresta tinha colocado no meu caminho de um jeito que nem eu, nem ela tinha pedido, nem planejado. Às vezes a vida faz isso. Sem avisar, sem pedir licença, ela aparece no meio da mata, descalça e arranhada, com um papel amassado no bolso e uma onça atrás. E muda tudo. Eita, vida arretada essa, hein?